Vou chamar também aqui para o nosso papo o Pedro Venceslau, porque é interessante o que só para fazer aqui um complemento, Pedro, boa tarde novamente. A Luísa falou sobre a falta, enfim, no cenário como está hoje, essa viabilidade em 2026 fica muito comprometida. A Jussara traz que mesmo a ala política, mesmo em torno de Bolsonaro, sabe que é muito difícil, só que o Brasil é imprevisível. Então, por isso cola essa coisa da chama acesa, que a direita fala muito isso para argumentar sobre o Bolsonaro, fala, ué, o presidente Lula estava preso, ele conseguiu reverter, né, as condenações, ali voltou a ser elegível, e ganhou, disputou e venceu. Quem poderia imaginar? Tem 5 anos que ele saiu da prisão. Há 5 anos, quem imaginaria um desfecho desse? Por que não também com o Bolsonaro, né? Então, é mais fácil. Com esses argumentos, mesmo com muitos argumentos contrários, dá para manter a chama acesa com essa imprevisibilidade que é o Brasil. Mas, Pedro, ainda pensando em 2026... E União Brasil, hein? Que é ali considerado centrão e pode ser um fiel na balança. Todo mundo quer participar dessa união, né, Brasil? Boa tarde, Jussara. Boa tarde, Luísa, que eu não tinha encontrado aqui ainda. A gente olha para o cenário de 2026, temos ali 3 candidatos. Lula, Eduardo Leite, pelo PSDB, e Ronaldo Caiado, pelo União Brasil. São os 3 nomes ali que já se apresentaram, de certa forma, publicamente. No caso do PSDB, é uma candidatura que vai tentar bater naquela tecla da terceira via. Funcionou parcialmente com Simone Tebet em 2022, ela saiu grande da eleição, teve uma votação bastante expressiva, mas aquela tentativa de terceira via do PSDB, com União Brasil em um determinado momento, João Dória flertou com a ideia, não funcionou, não vingou. Temos essa candidatura colocada. Agora, o caso do União Brasil, ele é mais emblemático porque é um partido de direita, não diria nem de centro-direita, é um partido de direita, que fez parte da coligação aqui em São Paulo, que ajudou a eleger Ricardo Nunes, fez parte da coligação que elegeu o governador Tarcísio de Freitas, mas também está no ministério do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E foi o primeiro, até agora, partido desse campo político que teve a ousadia de desafiar Jair Bolsonaro publicamente e lançar não só uma candidatura, como eventualmente 2 nomes, 2 pré-presidenciáveis estão ali circulando na órbita do partido. Ronaldo Caiado, que é governador, já apresentado, segundo Antônio Rueda, como pré-candidato em 2026, e agora Pablo Marçal, que abriu conversas com o partido, não nada ainda sobre cargos, ele pode disputar o governo de São Paulo, pode disputar a presidência da República, esses 2 goianos do União Brasil. Mas o PP, os Republicanos, o PL, que é o próprio partido de Bolsonaro, todos eles ainda ficam ali naquela posição de aceitar essa liderança que eles sabem que não é concreta de Jair Bolsonaro como presidenciável para 2026. De qualquer forma, Ronaldo Caiado, que já se estranhou com Jair Bolsonaro durante a eleição em Goiânia, tiveram ali algumas trocas de farpas, inclusive, já se coloca ele próprio como candidato. Romeu Zema não deu esse passo, preferiu não dar esse passo, ainda não se coloca como candidato a presidente da República, chegou a ensaiar, mas toda vez que algum político se coloca como candidato, apresenta seus planos mais nacionais, ele passa a ser alvo de um ataque muito forte dos bolsonaristas e até do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem tratado de cuidar desse seu patrimônio político com a mesma estratégia de Lula em 2018. Em 2018, se o campo da esquerda, se o PT quisesse realmente ganhar a eleição, ou pelo menos impedir a vitória de Jair Bolsonaro, poderia ter apoiado Ciro Gomes, poderia ter lançado com antecedência a campanha de Fernando Haddad, mas deixou para construir uma candidatura faltando pouco tempo para a eleição. Então era um projeto de longo prazo, um projeto que partiu do Lula na prisão, muito mais preocupado com o seu legado do que a vitória de um campo político. Me parece que Jair Bolsonaro, ao delimitar o terreno dessa forma, também está mais preocupado com a sua história, com o seu patrimônio político e com o seu legado, e também com a possibilidade até de ser preso, do que com uma vitória real, política concreta do campo da direita ou de evitar a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. As entrevistas que ele vem concedendo estão cada vez com um tom acima, vem cada vez escalando mais, quase que são entrevistas meio ameaçadoras, de que deixando claro nas entrelinhas que qualquer um que desafiar Jair Bolsonaro vai ser ali alvo de uma ofensiva dos seus aliados e do próprio ex-presidente. Por isso que eu acho que o União Brasil se destaca.
porque ele já colocou, ao colocar um candidato como pré-candidato à presidência da República em 2026, ele se desloca da órbita de Bolsonaro e fortalece esse palanque até para negociar lá na frente, eventualmente, uma aliança com outros candidatos de verdade. Porque a candidatura de Bolsonaro, como nós sabemos, não é uma candidatura para valer e o próprio PL de Bolsonaro vai ter que buscar uma alternativa. Nessa estratégia que pode ser arriscada de Ronaldo Caiado e do União Brasil, de repente, essa alternativa naturalmente pode ser o próprio governador.